dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Então nós vamos começar a cantar aqui. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yastodanandana Brajajanaranjana Yasodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodanandannam Brajajanaranjanam Yasodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanan Yattodanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 2, lembrança do Senhor Krishna, verso número 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasya nuraga plutahasarasa lilava loka pratilabdhanmanaha vrajastriyo drigbhiranu pravrita dhyovatastu kila kritya shishaha. Yasya, cujo, anuraga, apego, pluta, aumentado por raça, risos, rasa, humores, lila, passatempos, avaloka, olhando, pratilabdha, obtido disso, manaha, angustiadas, Vraja Estriyaha, donzelas de Vraja, Drigbhi, com os olhos, Anupravrita, seguindo, Diyaha, com a inteligência. Avatastuhu, sentaram-se caladas, Kila, de fato, Kritya Sheshaha, sem completar seus afazeres domésticos. Om Gyanatimirandas. Bem, espera um pouquinho. Aqui. Então, tradução. As donzelas de Vraja, após passatempos de risos, humores e trocas de olhares, ficaram angustiadas quando Krishna as deixava. Elas costumavam segui-lo com os olhos e, desse modo, com a inteligência atordoada, sentavam-se e não conseguiam completar seus afazeres domésticos. Significado por Srila Prabhupada. Em sua meninice em Vrindavana, o Sr. Krishna era notório como um amigo traquinas, com amor transcendental por todas as meninas de sua idade. Seu amor por elas era tão intenso que não há nada que se compare a este êxtase. E as donzelas de Vraja estavam tão apegadas a ele que sua afeição sobrepujava a afeição dos grandes semideuses, tais como Brahma e Shiva. O Sr. Krishna finalmente admitiu sua derrota diante da afeição transcendental das gopis e declarou que era incapaz de retribuir-lhes a sua afeição pura. Embora as gopis
ficassem aparentemente angustiadas com o comportamento traquinas do Senhor, quando Krishna as deixava, elas não conseguiam tolerar a separação. Costumavam segui-lo com os olhos e as mentes. Elas ficavam tão atordoadas com a situação que não conseguiam completar seus afazeres domésticos. Ninguém podia superá-lo, nem sequer na relação de amor intercambiada entre rapazes e moças. É dito nas escrituras reveladas que o Senhor Krishna pessoalmente nunca vai além dos limites de Vrindavana. Ele permanece ali eternamente por causa do amor transcendental dos habitantes. Assim, embora não seja visível atualmente, ele não se ausenta de Vrindavana nem sequer por um instante. Om Jnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaon Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shwapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yasya Nuruga Plutahasarasa Lilavaloka Pratilabdha Manaha Vraja Strio Digbhir Anupravrita Dio Avatastu Kila Kritya Sheshaha. As donzelas de Vraja, após passatempos de risos, humores e trocas de olhares, ficavam angustiadas quando Krishna as deixava. Elas costumavam segui-lo com os olhos e, deste modo, com inteligência atordoada, sentavam-se e não conseguiam completar seus afazeres domésticos. Então, aqui no Srimad Bhagavatam, nós estamos na sessão onde Uddhava, tá? Ele está assim, explicando sobre a posição assim, transcendental do Senhor Supremo. É dito que a verdade absoluta, o conceito de verdade absoluta, ele é muito amplo. Tá? Então, porque a verdade absoluta é, como dito nas Upanishadas, não? Eka eva advityam. É aquele um sem um segundo. Significa, ele é toda a realidade que existe. E nada existe independente ou fora dessa realidade. Então, portanto, quando nós falamos sobre a verdade absoluta, nós estamos referindo a algo um pouco acima do conceito de Deus, tá? O conceito da personalidade criadora deste mundo, controladora deste mundo. Ele, como está dito no Srimad Bhagavatam, a nossa filosofia, Vaishnava Gaudiya, ensinada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele mostra que esta verdade absoluta é compreendida pelos transcendentalistas videntes dela,
Vadanti tatatva vidata dhyagyanamādvayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyati. Os videntes da verdade puderam entender que essa realidade não dual, que é exatamente esse conceito que eu estava falando, que é a verdade absoluta, ele é realizado, ele é descrito, não? Vadanti tattva vidata yagyanamādvayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyati. Ele é descrito às vezes como Brahman, outras vezes como Paramatma, outras vezes como Bhagavan. Então, ou seja, apesar dele ser um, ele se manifesta proporcionalmente de como que o transcendentalista se aproxima dele. Então, se a pessoa se aproxima pelo conhecimento discriminativo entre o real e o irreal, aí ele se manifesta como o Brahman, o ser supremo, não? Em seu aspecto impessoal, indiferenciado, que tudo é ele, né? Agora, aquele que purificou sua consciência e pode meditar naquilo que existe no seu coração, depois de ele ter purificado o seu coração, quando ele alcança um estado de yoga, não, um estado de samadhi, ele pode ver no seu coração. Yoga Chitta Vritti Nirodha, como o yoga explica, não? Purificando o coração. Aí ele pode ver ali o Senhor, Paramatma, a fonte, Antaryami, a fonte de toda a consciência, a fonte de toda a existência que se manifestou para criar esse mundo. Então, Paramatma é o aspecto de Deus para criar esse mundo. Agora, quando ele se aproxima pela devoção, ele vê que essa verdade absoluta é Bhagavan. E mesmo assim, a compreensão da verdade absoluta como Bhagavan, ou seja, como a personalidade da divindade, como a personalidade de Deus, ainda tem duas divisões. Não? Aqueles que veem essa verdade absoluta como numa atitude de reverência, em sua majestade, com suas opulências de poder, Ajvarasya Samagrasya Viryasya Yashasya Gyana Vairagya Chaiva, como está dito por Parasharamuni no Vishnu Purana. Poder, riqueza, fama, conhecimento, renúncia, beleza, todas essas opulências indica Bhagavan. Mas quando as opulências estão no aspecto de reverência, no de grandeza, Aishwarya, aí o Senhor se manifesta como Vishnu, como Narayana, o Senhor de Vaikuntha, onde os seus devotos o adoram numa atitude reverencial. Não? Agora, quando eles se aproximam do Senhor Supremo, da verdade absoluta, numa atitude de espontaneidade, sendo atraído não pelo poder, nem pela grandeza, não numa atitude de temor reverencial a Deus, mas numa atitude de intimidade, de amor íntimo, sendo atraído pelas suas qualidades de doçura, madúria. Aí o Senhor Supremo é Krishna, tá? É Govinda. E é exatamente este Govinda a qual o Uddhava está se referindo aqui. Este Govinda, ele está dito aqui, como o Prabhupada explica no significado. Ele nunca sai de Vrindavana. Então, realizar esse aspecto de doçura é um pouco diferente de realizar o aspecto de opulência. É interessante que mesmo um grande teólogo, luterano, Rudolf Otto, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Sagrado. É um livro assim, de uma abordagem bem fenomenológica, que ele descreve o que é a experiência do luminoso.
não? Ou seja, que é a experiência de Deus, dessa verdade absoluta. Entende? Essa experiência, segundo este estudioso, não, das religiões, ela pode ser de dois. Entende? Se a pessoa se aproxima da verdade absoluta, por reverência, pela sua grandeza, pela sua pureza, ele realiza a sua realização ele realiza Deus como o mistério tremendum, aquele mistério que faz nós. Então é isso, por isso que o cristianismo tem muito esse conceito de temor a Deus. O temor a Deus não é bem medo de Deus, é exatamente essa admiração assim da grandeza dele e da nossa condição infinitesimal perante a sua condição. Então esse é como que o luminoso, ou seja, a verdade absoluta é realizado como o mistério tremendo. Mas quando você... E ele mesmo aí continua, mas quando essa experiência do sagrado, essa experiência de Deus é com intimidade, aí a pessoa realiza ele como um mistério fascínio, aquele mistério que cativa, que fascina, que encanta. E é exatamente isso que é o que nós podemos conhecer como a suprema personalidade de Deus, Govinda. Govindam Hadipurusham Tamaham Bhajami. Então essa a verdade absoluta, assim, dessa forma realizada, assim como ele tem um fator a mais que a realização de Deus meramente, reverencialmente, pelo sentimento de amor íntimo, chamado rasa. A pessoa desenvolve a relação. Isto significa que realizar Deus como a personalidade suprema da divindade, Govinda, entende? É realizar Deus no contexto de Vraja, no contexto de Vrajabhumi, Vrindavana. Krishna, ali em Vrindavana, ele não é visto como Deus. Tem tanto que quando Krishna, ele por uma razão, entende, para dar uma lição às gopis que estavam orgulhosas, pensando que elas eram especiais, porque elas tinham Krishna, entende? Ele sumiu um pouquinho para despertar o sentimento de saudades dela, não? E elas ficaram desesperadas, entende? Como mesmo está aqui nesse verso aqui, entende? As donzelas ficaram angustiadas quando Krishna deixava, tá? E a Syanuraga Pluta Rasarasa, depois delas estarem desfrutando com Krishna, com risadas, brincadeiras, trocando os olhares, aí Krishna some e ela fica angustiada, desesperada. Não? Então quando Krishna ele age dessa forma, entende? Ele desperta no devoto este sentimento. Então em Vrindavana, Krishna, ele nunca sai do coração de seus devotos. Então, portanto, quando nós realizamos a suprema personalidade de Deus nesse aspecto, esse é chamado o aspecto último. Muitas pessoas falam que Krishna é uma encarnação de Vishnu, algumas, especialmente alguns Puranas apresentam o conhecimento sobre esse plisma, né? Mas, na verdade, o Srimad Bhagavatam, que é o Mahapurana, Satvata Mahapurana, não? Ele nos dá a visão correta. Não? Srila Rupa Goswami, no seu livro Lago Bhagavatamrita, ele explica, não? Quais as literaturas, quais as escrituras que devem ser dar preferência. Também Jiva Goswami, no seu Tattva Sandarbha, fala sobre, discute a mesma questão, são aquelas escrituras situada em Sattva, os Mahaspuranas e o Srimad Bhagavatam, ele não apenas é considerado por Chaitanya Mahaprabhu como o comentário natural de toda a conclusão do conhecimento védico, mas ele também traz a descrição de Krishna e suas qualidades, Bhagavata, Bhagavan. Por isso que o Srimad Bhagavatam descreve esses dois aspectos, tanto o aspecto dos primeiros cantos, não, até o 10º canto, o aspecto de como Krishna, nesse aspecto de grandeza, como
na sua expansão, ele vai e cria o mundo na forma dos Purushas, ele cria esse mundo material, depois ele encarna, tudo isso é explicado. E depois, na parte confidencial do Srimad Bhagavatam, no 10º canto, lá descreve essa natureza. Então por que que Krishna não é uma expansão, uma encarnação de Vishnu? Porque ele é Anshi, ele não é Ansha. Ansha significa expansão. Krishna tem várias expansões. E as expansões não são diferentes dele. Mas tem uma forma de Deus, uma forma da divindade, da personalidade da divindade, que não veio de nenhuma outra. Mas, ao contrário, ele é a forma original, de onde todas vêm, que é descrito como Anshi. As outras são Ansha, a expansão do Anshi. Então, este é exatamente Krishna Govinda. Ele se expande, existem vários tipos de expansões. Dos primeiros tipos de expansão, que são chamados Swayamrupa, ele se expande de uma forma que não é diferente dele, não, como um vaqueirinho. Então, às vezes, ele se expande quando ele vai com as diferentes golpes ao mesmo tempo, como na dança da raça, ou então depois em Dwarka, quando ele se expande, ficando com cada um. Então ele tem essa expansão. E depois ele começa a se expandir em formas que são eles, mas são separadas, mas são um pouquinho diferentes, como Balarama, Balarama é Krishna, mas só que ele é branco, e ele está agindo como irmão de Krishna. Então, e depois ele vai, tem outras expansões, essas expansões chamadas Swayam Prakasha, né? Expansões iguais, e Vaibhava Prakasha, que são expansões um pouquinho diferentes, mas todos eles são considerados a forma original de Krishna, que está em Vrindavana. Essa forma original de Krishna está em Vrindavana, e portanto Krishna, essas formas de Krishna nunca saem de Vrindavana. Agora, para executar o passatempo de criar um mundo material, aí nós temos Tadekatma, a forma, né? Que são Vilasa, para executar o passatempo de criar um. Aí ele se expande nas formas de Vasudeva, Shankarsha, Pradyumna, Aniruddha, e depois que se expande depois como Narayana, como os Purushas, Karandakshay Vishnu, que é Narayana, Garbhodakshay Vishnu, e assim ele se expande, e dessas formas também surgem as diferentes formas de encarnar. Mas Krishna é original. E quando Krishna encarna, ele leva uma parte de Vaikunta com ele. Por isso que Srila Prabhupada explica que os nossos templos são Vaikunta, porque ali Krishna encarnou na sua forma de Archa Vigraha. E, portanto, quando Krishna vem, Krishna não toca o mundo material. Ele traz o Dhamma sagrado, o mundo espiritual junto com ele. Então, Vaikunta. Mas Krishna, em Vrindavana, ele já é, como o Prabhupada explica, né? Quando Deus está trabalhando, ele é Vishnu. Quando Deus, ele é um mistério tremendo, não? Ele é Bhagavan cheio de opulências. Agora, quando ele está desfrutando, ele é este doce, como Srila Prabhupada fala aqui, entende? Este pastorzinho traquina, que às vezes tortura as golpes, no sentido positivo, de brincar com elas. E qual é a tortura? A maior tortura para os habitantes de Vrindavana é Krishna se ausentar. Então Krishna jamais deixa essa atmosfera espiritual de Vrindavana. Então é exatamente isso que esse verso está dizendo aqui, não? Que elas ficam atordoadas quando Krishna tem isso. Então, o que é que nós vamos falar sobre isso? Nós estamos falando sobre os diferentes aspectos da divindade suprema, tanto o seu aspecto pessoal como o Brahmana, que ele é a fonte da existência de todas as coisas, não? Entende? E também é interessante que, apesar de que o conceito de Brahman ser a fonte de tudo que existe, Krishna é a fonte do Brahman, entende? Brahmano hi Pratistha. Então Krishna é o Anshi também do próprio Brahman, por isso é dito que o Brahman
é o brilho do corpo de Krishna, esta luz impessoal, essa luz que ofusca. Hiranmayena Patrena, como está dito no Isha Upanishad, ó meu Senhor, por favor, remova esta luz refulgente que ofusca a minha visão e me impede de ver esta sua forma doce que está em Vrindavana. E esta forma que os devotos puros podem ver, porque a consciência deles é Vrindavana, tá? E portanto, Prema Anjana Churita Bhakti Vilochanena Sada Sadaiva Hridayesho Vilokayanti Yang Shamasundarangati Guna Swarupam. Tá? Então, Krishna, ele pode ser visto pelos Shantas, pelos devotos puros, que Prema Anjana Churita Bhakti Vilochane, que untaram a sua visão, untaram os seus sentidos com a polpa de Bhakti, de amor puro por Krishna. Entende? Aí Krishna se manifesta, Yang Shama Sundarangachintya, pela sua potência inconcebível, ele se manifesta. Isso significa que Deus não pode ser conhecido, não é possível conhecer Deus, porque ele sendo absoluto, ele sendo infinito, como que um ser limitado, relativo, vai compreender algo ilimitado? Isso é ilógico, mas dentro da sua grandeza, dentro de sua onipotência, ele pode fazer qualquer coisa, mesmo aquilo que de acordo com nossa lógica, de que uma coisa infinita não pode ser compreendida por uma coisa finita, mas apesar disso, isso se torna possível pela graça do Senhor Supremo. Por isso é explicado mesmo nas Upanishadas, que o conhecimento de Deus não é baseado, entende? No nosso próprio esforço pessoal. Nayanatma pravachanena labhyo namehayana bahuna shrutena yani vaishavrinute labhya tasyaisha atma vivrinute tanum swam. O Senhor Supremo, ele não pode ser obtido por filosofia, por explicações peritas do Vedanta, ele não pode ser conhecido. Nenhuma inteligência pode ser vasta, suficiente para compreender. Ao contrário, é ele a fonte do conhecimento da nossa inteligência. Eu estou sentado dentro do coração de todo, e é de mim que vem o conhecimento, é de mim que vem o conhecimento, e de mim que vem toda a lembrança. E ele também não pode ser ouvido, ele não pode ser conhecido nem por ouvir muitas escrituras. Ah, vamos estudar todas as escrituras, eu quero conhecer tudo. Aí, podemos ver alguns devotos neófitos, quando a pessoa começa a estudar a consciência de Krishna, aí já quer entender todas as escrituras, vamos estudar o Rig Veda, vamos estudar todos os Upanishads, vamos estudar todos os Puranas. Não adianta ouvir de muitas fontes diferentes, você vai ficar confuso. Inclusive, Srila Rupa Goswami, ele, dentro dos princípios do serviço devocional, explicado no Bhakti-Rasamrita Sindhu, e Prabhupada também nos explica, nos dá ele essa mesma explicação no Néctar da Devoção, uma das coisas prejudiciais do serviço devocional é ouvir de muitas escrituras. Tá? Ouvir, ler muitos livros. Não é que estudar é errado, mas ler sem compreender, só para ler, como traça de livro. Não, então, não basta você ter lido muitos livros, ter decorado muitos mantras e se repetir. Não é nem por ouvir muito que você vai conseguir ouvir nada. O Senhor só pode ser obtido, entende? Tá? Porque ele está vindo ter, entende? Ele só pode ser labial, ele pode ser só obtido, ele só pode ser compreendido quando, lá, ele está dito, Eshatma Vrinute Tanum Shwan, quando ele manifesta, que ele revela a sua forma pessoal, entende? Se ele não manifesta
se ele não se revela, aí ele não pode ser conhecido. Então, quando ele faz isso, ele transcende o próprio princípio lógico de que uma coisa limitada pode abarcar uma coisa ilimitada. Então essa coisa ilimitada, até logicamente, seguindo o raciocínio, como ele é limitado, não tem limite. Então ele pode permitir que nós... Então o Senhor Supremo está ali no coração dos devotos. Então, como está dito aqui. Então o que acontece? Nós temos que ter uma atitude que invoque em Krishna então, esse conceito de misericórdia sem causa, que a tradição protestante nos dá, né, de que Deus ele salva as pessoas por sua misericórdia sem causa, você não tem que fazer nada, não, entende? Ele não é tão assim correto, porque na verdade tem que haver uma contrapartida nossa para que a graça dele se manifeste. E o que vem a ser essa contrapartida? Qual é a nossa qualificação? É Laulya Lalasama, é o desejo intenso. Mesmo entendendo a nossa condição assim, desamparada, né? Entende? A pessoa, o que vai acontecer com ela? Né? Nessa condição desamparada, ela se humilda, tá? E apresenta perante o Senhor Supremo, entende? Então, por isso que o Srimad Bhagavata também, na sua pregação que Krishna dá para Uddhava, entende? Não, desculpe, é no 10º canto mesmo, entende? Mostra como que o devoto ora, como que o devoto... ele diz assim, Tateno kampam susamikshamano bhujane vatma kritam vipakam redvagva pubir vidadam namaste Jivetayo Mukti Pade Sadayabhak. Assim que o devoto deve orar, né, de acordo com esse verso, meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vós lhes conceda a vossa misericórdia imotivada, ao mesmo tempo que sofre com paciência as reações de suas ações más passadas e oferece vós respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo, com certeza é um candidato à liberação, porque essa se tornou seu devido direito. Aqui está falado, não? Para que você receba a misericórdia sem causa, a misericórdia imotivada de Krishna. Você tem que ter uma contrapartida, então não é tão sem causa. Você deseja, a pessoa ela se humilha, ela reverencia Krishna, e assim Krishna vai se manifestar para esse devoto. Então, este relacionamento com o Senhor Supremo, ele e não apenas com o Senhor Supremo, mas o Senhor Supremo nesta forma doce de Krishna em Vrindavana, ele vai culminar toda uma psicologia das emoções, deste mundo material, entende? Nós estamos buscando relacionamentos, nós estamos buscando nós temos desejos, nós desenvolvemos sentimentos e emoções. De acordo com a filosofia impersonalista, a Advaitavada, não, a filosofia impersonalista diz que toda a variedade desse mundo material é uma ilusão. Por isso que nós, uma das qualificações, uma das descrições do filosofia impersonalista é Nirvishesha. Por isso é o que nós oramos. Namastê Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pastatari Satari. Nós reverenciamos ao servo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, que está pregando a mensagem do Senhor Chaitanya, tá? Todo mundo, no mundo ocidental, todo mundo, que está cheio de Nirvishesha, que é exatamente o impersonalismo, aquela filosofia que diz que o real é Brahman. Brahma Satyam Jagat Mithya. O Brahman é real. Agora, toda a variedade criada pela Shakti de Krishna, tanto pela Shakti material como pela Shakti espiritual, Mahamaya ou Yogamaya, é Mithya, é ilusão, é falso. Então, na verdade, este engano, ele bloqueia
a pessoa entender a natureza de Krishna, que é manifesta pela sua potência interna, pela sua misericórdia motivada, aquele devoto que o aceitou como seu Senhor, aquele devoto que aceitou o processo de prapti, de rendição. Então o devoto ele procura se qualificar, assim, buscando, rejeitando coisas desfavoráveis para a sua vida espiritual, aceitando tudo que é favorável e tendo essa convicção. O devoto tem que ele tem que ter essa convicção. Ele tem que ter entendido a posição de Krishna como Deus, como absoluto, e ter a convicção de que ele é seu protetor. Entende? Krishna é o Gopala, ele é o protetor das vacas, mas ele também é o protetor dos devotos. Tá? Ele é o protetor, e portanto, aí, tendo essa convicção de que ele vai nos proteger, aceitar ele como o nosso protetor, o nosso guardião. E aí a pessoa vai poder render-se completamente sem perder porque ela tem essa atitude de humildade. Então essa questão de humildade, essa questão de humildação nos torna objeto da graça do Senhor Supremo. Então, portanto, podemos ver que o Senhor Supremo, ele não abandona o seu devoto, como diz. Yema bhakta pranashati. Name bhakta prajashati. O meu devoto nunca ele é conquistado, ele nunca é derrotado. O devoto confia na proteção de Krishna. E é exatamente isso que os habitantes de Vrindavana têm. Krishna é a fonte disso. Os impersonalistas não chegam nem perto desse conceito. Por isso que, às vezes, uma pessoa muito influenciada, ainda muito contaminada com a filosofia impersonalista, com o conceito de Nirvishesha, e também no outro conceito de impersonalismo que Prabhupada também está nos salvando, que é Shunyavadi, que é exatamente o niilismo, que é característica do pensamento budista, não, de considerar que não existe uma realidade, existe apenas um movimento de acontecimento, mas só ilusão, mas na verdade não existe nada que é concreto, não existe o ser. Tá? Os seguidores de Shankaracharya, eles vão um pouco mais além do budismo, porque eles aceitam que existe um ser, mas só que ele considera que esse ser como sendo impessoal. Tá? Mas a natureza, então, depois de entender que só existe ele como ser, nós temos que ir além, entender que este ser também é Deus. Ele é o criador deste mundo e também é a fonte de todo prazer, a Ananda. Por isso é dito, Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. O Senhor Supremo, Ishvara Parama, ele é Satitananda Vigraha, ele é a forma completa de Sat, eternidade, Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança. E nós também, como sendo uma expansão de Krishna, de sua energia espiritual também, situada na margem da natureza espiritual, por isso é chamada de energia marginal, mas somos energia espiritual, também temos, de alguma forma, as qualidades de Cristo, também somos eternos, também temos conhecimento, somos plenos de conhecimento quando estamos em comunhão com Krishna. Quando o Paramatma está, quando aceitamos a conexão com Krishna através do nosso provedor dessa conexão, que é o mestre espiritual, e aí, portanto, a nossa consciência, ela se torna perfeita, sendo guiada por Krishna. E aí podemos também entrar na questão dos relacionamentos, para que a pessoa possa desenvolver, chamado Ananda, entende? Por isso se descreve, entende? Que Raso Vaisaha, Raso Ananda Bhavati, que a pessoa, quando ela realiza que o ser é a fonte de todos os relacionamentos, ela vai desenvolver relacionamento. Então, a prova de que nós somos eternos, ela é confirmada. Nós podemos deduzi-la pelo fato de que nós não aceitamos a morte. Podemos ver que algumas pessoas falam que a alma é eterna,
mas isso pode ser constatado no dia a dia do mundo. Tá? Por exemplo, há um verso no Mahabharata que explica Hani Hani Bhutani Gachanti Ha Amalayam Shishastavaram Ichanti Kim Aschariam Ataparam. Foi quando Yudhishthira foi questionado por um yaksha, né, que era uma manifestação de Yamaraja para testá-lo, não? Sobre o que era Kim Aschariam. O que é a coisa mais maravilhosa? Kim Aschariam Loke. O que é a coisa mais maravilhosa neste mundo? Aí ele explica, né, que dia após dia, Hani Hani, dia após dia, Bhutani Gachantiha e Yamalayan, todos os seres, os Bhutas, todos os seres vivos, estão Gachanti, entrando, assim como que entrando em Yamalaya, no lugar da morte, estão morrendo. Agora, Shesha, os que sobram, Shesha Stavaram, aqueles que não morreram ainda, os que sobraram, né? Porque está todo mundo morrendo agora, aqueles que sobraram, então está dito que Ichanti, entende? Stavaram, elas pensam que eu não vou morrer. Por isso Yamaraj fala, Kimashariam Atatparam. O que pode ser mais maravilhoso disso? Então isso significa que isso está indicando a natureza eterna da alma, a natureza eterna do ser. Tá? E outra, então significa que Krishna é Sat, eternidade, e nós também temos a natureza de Sat. E, portanto, não aceitamos a morte. Essa maravilha, ela indica a eternidade da alma. Apesar de tudo tá caindo neste mundo, os corpos estarem morrendo, mas a gente ainda tem uma convicção. Não, eu não vou morrer. Não vai acontecer comigo. A gente não se prepara para ante na hora final. Entende? Que o devoto, ele se prepara para, na hora final, ante Narayana Smriti, porque na hora final nós temos que lembrar de Narayana, nós temos que meditar no Senhor Narayana, assim como a Jamila. A Jamila, assim, apesar de a Jamila ter levado uma vida muito pecaminosa, não? Ele agiu correto, ele lembrou do Senhor Supremo na hora da morte, purificou-se. Aí ele foi salvo dos Yamadutas. Então, de uma forma, a morte vem para todos, mas nós não aceitamos essa morte, tá? Outro é a questão do conhecimento. Ninguém quer ficar na ignorância. Então, todos nós queremos obter o conhecimento, apesar do conhecimento em si também é uma forma de vriti, uma forma de embotamento da nossa consciência, principalmente o conhecimento material. Por isso está dito nas escrituras védicas, uma pessoa não pode querer entender por tarka, pela razão, aquilo que é tinta, aquilo que é inconcebível. Isso só pode ser revelado pelo Senhor Supremo. Ele nos dá o conhecimento pelo qual nós possamos conhecê-lo. E outra questão da alma, que é a natureza de Ananda. Esta natureza de Ananda, ela só se manifesta, entende? Quando a pessoa entende que Krishna é a verdade absoluta, ele é o Anshi, a origem de tudo, inclusive do Brahman pessoal. Brahmano Ripratishtahan, Krishna diz, eu sou a base do Brahman pessoal. Krishna é a fonte de tudo dele. Então ele é a fonte também de toda a bem-aventurança. E nisso, ele manifesta isso através das suas potências. Nós não podemos conceber, entende? Quando você concebe a verdade absoluta, por jnana, pelo conhecimento, você entende que ele é o ser. Aí você vê ele impessoal, porque você não concebe a Shakti dele, a energia dele. Então, esta energia, Krishna, está dito nas Upanishads, o Senhor tem muitas energias. Parasya Shakti Vividaiva Suyati. Existem muitas energias, Swabhavika, e essas energias são inerentes a ele, são internas a ele, não são ilusão. Entende? Swabhavika Jnana
Bala, Kriya, Já. E, portanto, toda a variedade do mundo espiritual, conhecimento, atividades, poder, tudo isso, tudo aquilo que constitui Deus como Bhagavan é manifesta pelas suas Shaktis. Portanto, se nós vemos Krishna sem as suas Shakti, ele não é Deus. O conceito de Deus é o absoluto com as Shaktis manifesta. Quando a Shakti está em manifesta, ele é Brahman. Então, por isso é dito que Krishna sem Radha, Vishnu sem Lakshmi, ele é Brahman. Assim, até o Shivaísmo tem uma coisa muito parecida na tradição tântrica do Shivaísmo, diz que Shiva sem Shakti é Shava, é um cadáver, entendeu? É uma forma Krishna. Então, portanto, a Shakti de Krishna vai determinar o prazer, a Ananda no mundo espiritual. E como tem um ditado nesse mundo que diz que a variedade é a mãe do prazer. A Shakti de Krishna possibilita, como Yoga Maya, o prazer de Krishna e o prazer de todas as almas que estão conectadas com Krishna, no serviço de Krishna. Então, e portanto, esta natureza de prazer é a variedade do mundo espiritual. Porque neste mundo, todos nós queremos ser felizes, todos nós estamos querendo Ananda, todos nós estamos querendo bem-aventurança. E essa bem-aventurança vem dos relacionamentos, vem do amor, dos sentimentos emocionais. Então, portanto, nós podemos ver que o processo da tradição de Chaitanya Mahaprabhu, como foi sintetizado pelos seus grandes discípulos, os Goswamis de Vrindavana, principalmente Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, eles nos trazem uma análise das emoções essas que possibilitam relacionamentos pessoais. Entende? E, portanto, o conhecimento dessas nuances psicológicas é importante para desenvolver o nosso relacionamento com Krishna. Significa que a alma, a sua natureza, ela tem emoções, ela tem sentimentos. No plano material, nós podemos ver que você pensar que você é o seu corpo material, que você sua mente é uma ilusão. Mas Mahamaya, ela cria uma separação das energias de Krishna. Então a alma, ela não consegue se identificar com sua mente. Claro, ela faz isso quando Maya ilude, mas por isso é dito que quando você se identifica com o corpo, quando você se identifica com a mente, você está em Maya. Isso é causado por ela. Mas no plano espiritual, na natureza arquetípica do mundo espiritual, a alma não tem uma mente, ela não tem um corpo. A alma é a sua mente, ela é o seu corpo. Se nós pensamos que nós somos o corpo, somos a mente, aqui estamos iludidos no mundo material. Mas no mundo espiritual, ao contrário. Então, a natureza da alma é o seu sentimento, a sua emoção em relação com Krishna. Então é dito que a ciência védica, especialmente as ciências das belas artes, sintetizada por Bharata Muni, ele faz uma psicologia das emoções, que é chamado os bhavana, as emoções básicas, não, que as pessoas se relacionam, que seria, como por exemplo, Vatsalya, Sringara, tá? Depois são 8 emoções básicas, que é chamada Sringara, que é amor, não? Rasa, que é humor, não? Vismaya, que é admiração, Utsaha, que é entusiasmo, Shoka, que é lamentação, Krodha, que é ira, Bhaya, que é medo, e Jugupsa, que é aversão. Essas 8 emoções e sentimento permitem os relacionamentos pessoais, tá? E essas emoções, elas são cultivadas e dão um tipo de satisfação para a alma na forma que é chamada rasa. Mas Rupa Goswami, ele analisando essas 8 emoções de Bharata Muni, ele separou Sringara, a emoção de amor, que pode se tornar Sringara Rasa, em 5, criando as emoções
de amor espiritual. Então, aí ele dividiu em Shuddha Bhava, Dasya Bhava, Sakya Bhava, Vatsalya Bhava e Madhurya Bhava, que significa a emoção da tranquilidade, a emoção da servidão, que é Shuddha, né? A emoção da servidão, que é Dasya, a emoção da amizade, que é Sakya, a emoção de amor parental, que é Vatsalya, e do amor conjugal. E dizem que essas emoções sendo cultivadas no relacionamento com Krishna, ela se transforma nos rasas, significa a tranquilidade. Você pode, quando você purifica a consciência, então essa é a raça do yogi, né? O yogi, ele purifica a consciência, yoga chitta vritti, então assim ele fica tranquilo, porque não há agitação mais da consciência. Aí ele pode, na tranquilidade, dessa emoção de tranquilidade, ele desenvolve uma atitude de shanta raça com Deus, de neutralidade, é um amor platônico com Deus. E aquele que tem a atitude de servidão desenvolve Dasya Rasa, a raça de ser um servo de Deus. E o que tem Vatsalya desenvolve Vatsalya Rasa, de ser um pai ou mãe de Krishna. Tem. E Madhurya Rasa, de ser, assim, um amante de Krishna, a esposa de Krishna. Então essas emoções, elas são a base. Então é dito que os habitantes de Vrindavana, eles manifestam todas essas emoções no relacionamento com Krishna. Então, agora você vai encontrar, às vezes, também, mesmo em Vaikunta, existem outras raças mais de admiração. A admiração é a raça que os yogis neste mundo têm com Deus no coração. Tá? E Vaikunta predomina a raça de servidão, entende? E agora já em Vrindavana há um predomínio das raças de amizade para cima. Então, portanto, o espírito, o conteúdo psicológico e emocional que existe em Vrindavana, é especial. Por isso que sendo essas emoções plenas, só pode lá haver a forma plena de Krishna, que é Govinda. Então, Govinda se torna um objeto deste amor, de amizade com os pastorzinhos, de amor conjugal com mãe Yashoda, amor parental com mãe Yashoda, Nanda Maharaj, e de amor conjugal com as gopis. E também na religião de Dwarka com suas rainhas. Então, dessa forma, Krishna, ele, como está dito neste verso do Srimad Bhagavatam, ele não sai de Vrindavana. Mas pode fazer, mas a Bhagavatam explica, né, que Krishna saiu. A Krura foi em Vrindavana e levou Krishna. Então é dito que isso é apenas para os tolos, tá? Para aqueles que não têm visão espiritual, veem que Krishna saiu. Mas é dito que quando Krishna foi a Vrindavana, Krishna sendo Anshi, ele é a fonte das expansões de Vishnu. Então, quando Krishna estava em Vrindavana, havia também uma expansão dele, que era Vasudeva, que era o filho de Devaki. E o filho de Devaki e Vasudeva, que foi levado por Vasudeva, e aí ele entrou no corpo de Krishna Govinda, Krishna, o filho de Yashoda e Nanda Maharaj. E aí quando a Krura foi lá, ele levou este Vasudeva para fora de Vrindavana. O Krishna Govinda, é dito que ele se manifestou e se escondeu dentro do coração de todos os habitantes de Vrindavana. É por isso que se existe uma emoção de amor mais intensa, é o amor em separação, amor em saudade. Então, portanto, Krishna, ele nunca deixou Vrindavana, ele está lá em Vrindavana para aqueles que podem desenvolver esse sentimento. Então, portanto, nós temos que entender que as emoções espirituais, que foi descrita aqui na forma dos bhavas, mesmo, este bhava que parece esses 7 bhavas que sobrou, que é humor,
riso, admiração, entusiasmo, lamentação, ira, medo, eles também existem junto como servos dos raças de amor. Então, por exemplo, uma pessoa no relacionamento de madúria, conjugal, ali às vezes no momento se manifesta ira, entende? Como as golpes com raiva de Krishna, entende? Ou então no coração de Satyabhama, na forma de medo de que Krishna ia deixá-la. Então, na verdade, todas essas emoções. Então, portanto, as emoções que nós encontramos nesse mundo material, apesar delas causarem sofrimento, unicamente por não terem Krishna como objeto. Então, no plano espiritual, não existe dualidade de prazer ou dor. No plano espiritual, prazer e dor é a mesma coisa. Por isso podemos ver quando Radharani fala, Krishna é o mesmo, como o Prabhupada explica aqui no significado, né? Krishna é um traquina, Krishna é um malandro, Krishna gosta de nos fazer sofrer. Mas se Krishna fica feliz em sofrer, deixa eu sofrer muito para dar prazer a Krishna. Então dá uma olhada. Então, se nós analisamos do ponto de vista das nossas emoções humanas, isso é masoquismo. Mas no plano espiritual, essas emoções são absolutas. Então não podemos botar uma categoria material de grandeza em explicar esse relacionamento. Então é por isso que está explicado aqui, o Prabhupada explicando aqui, que Krishna, que é insuperável, ele não sai dos limites de Vrindavana. A Krura só conseguiu levar Dwarkadish, entende? Por isso que todo o passatempo de Jagannatha acontece, é Dwarkadish, é essa expansão, é uma ancha de Krishna, entende? Vasudeva é uma ancha de Krishna, o filho de Vasudeva, que ele tem um pouquinho do humor de Vaikunta, entende? De grandeza, não é toda a doçura que Krishna tem. Então, como Vasudeva estava em Vrindavana, dentro de Krishna, quando ele pensava nesse sentimento, por isso Jagannatha é Krishna, o Senhor Jagannatha tentando buscar as golpes, os habitantes de Vrindavana, para que ele pudesse viver aquilo que ele viveu quando ele estava em Vrindavana. Então, portanto, essa é a questão. Mas Krishna não deixa Vrindavana. E como Krishna não deixa Vrindavana, as golpes também não querem deixar Vrindavana. Por isso Krishna tentou criar uma nova Vrindavana para trazer as golpes, para ficar perto dele ali. E ela falou, não, esse Krishna é fajuto. Esse não é Vrindavana. E voltaram para Vrindavana. Então elas precisam ficar ali, entende? Associando-se no sentimento de saudade com Krishna. Na saudade, o amor aumenta. Ele não diminui, entende? E, portanto, é exatamente isso que o Prabhupada fala, que Krishna nunca, pessoalmente, na pessoa de Krishna Govinda, ele nunca sai dos limites de Vrindavana. E, portanto, é dito que quando nós praticamos serviço devocional, nós temos dois tipos de sadhana. Um deles é chamado Vaidhi Sadhana. O Vaidhi Sadhana significa nós nos purificamos e aceitamos Krishna como Deus, entende? E assim desenvolvemos essa atitude porque nós não temos ainda, entende, essa capacidade de ter um relacionamento, as raças despertas no relacionamento com Krishna. Mas existe um outro tipo de sadhana que é chamado sadhana raganuga. O sadhana raganuga, não confundir raganuga como estado perfeccional. Ele é um sadhana também, mas é um sadhana mais assim, de visualização criativa, que a pessoa ela procura lembrar dos passatempos de Krishna e se inspirar no exemplo, dos habitantes de Vrindavana, seguindo os passos dele. Então, portanto, dessa forma a pessoa pode entrar, entende, na compreensão de Krishna. Então, por isso Krishna não sai de Vrindavana. Krishna, ele não está interessado, entende? E os habitantes de Vrindavana também não buscam Krishna em outro lugar, entende? O devoto não vai buscar Krishna em outro lugar. Ele não vai buscar Krishna no Brahman, em Paramatma. Os devotos estudam tudo isso para efeito daquelas pessoas que não podem entender esse aspecto mais íntimo de Krishna, para que elas possam se purificar e chegar lá. Mas um verdadeiro devoto puro, um habitante, ele não está interessado em outro Krishna. O Krishna dele é esse Govindan Adi Purusham Tamaham Bhajami. Então, passou um pouco da hora aqui, eu perdi a noção do tempo aqui, então a gente pode
encerrar aqui e fazer pergunta, não? Tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos devotos na aula aqui, né? Primeiro, agradecer a Ishvara Devidasi, né, pela presença, Prabhu Haridarshana, Hare Krishna, Hare Hari, Marco, Maria Branquinho, Hare Krishna, bom dia, Prabhu Sanatana Dharma, Prabhu, hoje eu lembrei do seu nome, também Sanatana Dharma, né, Hare Krishna, Prabhu, sim, o Haridasha também comentou que Krishna é Bhaktavatsálya, tá? Exatamente, é o querido dos devotos, não? Ele... Aí Haridasha pergunta, né? Por que Yamaraj usou este termo maravilhoso? Porque eu expliquei, né? Porque ele é Asvarya no sentido de que é Kimasvaryan, que como que você não se prepara para a morte se ela está acontecendo? Então, essa maravilha é um indicativo da natureza eterna da alma, como eu já expliquei, tá bom? Eu também gostaria de agradecer a presença do meu amigo acadêmico aí, o Lila Das Prabhu, tá? Bom dia, reverências, tá? Então, acho que não tem perguntas mais. Então, como nós já passamos da hora, se não aparecer mais nenhuma outra pergunta, a gente pode encerrar a nossa aula. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Tá? Tá? Acho que parece que eu deixei passar alguma pergunta aqui. Tá. Sim, Hari. Shava significa cadáver, né? Shavasa, postura acusando o morto, tá certo? Então, tá aqui. Então, podemos aceitar agora, passar para frente. Então, Hare Krishna, podemos passar agora para... Então, obrigado. Como sai daqui? Tá?